Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Espero que vocês estejam bem, todos se cuidando, fazendo as tarefas, né? Gradativamente, ou seja, bem devagar, com bastante atenção, com bastante concentração, né? Sempre com um adulto ao seu lado, fazendo tudo com muito capricho. Então hoje nós vamos iniciar o módulo 2, no capítulo 4, né? Aqui tem as páginas que nós vamos trabalhar hoje, ó. Módulo 2, capítulo 4, vamos falar de número do substantivo, que vocês já viram no primeiro ano, depois no segundo ano, né? E agora um pouquinho mais complexo, ou seja, um pouquinho mais detalhado, né? Com mais regras, mas nada muito difícil. Vocês já sabem o que é o substantivo e sabem que ele pode ser flexionado de duas maneiras, seja no singular, né? Quando é um único conjunto, um único ser singular. E quando é mais de um conjunto e mais de um ser, você vai flexionar, ou seja, escrevê-lo no plural. E existem algumas regrinhas. A primeira é aquela que você aprende lá no primeiro ano. E você só acrescenta o S no final. Vamos dar um exemplo, tipo, casa, singular, casas, plural. Mesa, singular, mesas, plural. E tem aquelas outras regrinhas, né? Que tem aquelas que terminam em S, em R ou Z. E logo após o vídeo, eu e o tio Márcio, nós vamos preparar um slide para vocês, mostrando todas essas regrinhas que eu vou falar. Agora eu só vou falar, vou mostrar no módulo e depois a gente vai fazer um slide para vocês terem a visualização dessas regrinhas. São muitas, mas a nível de terceiro ano, nós vamos fazer bem o básico para terceiro ano, tá bom? Até para não confundir a cabecinha de vocês. Então, aqueles que terminam em S, R ou Z, né? Tipo, exemplo, mulher. Você já sabe que o plural de mulher, com certeza mulheres, você vai acrescentar o ES no final. Ou no caso da palavra, deixa eu ver, cruz, termina em Z, vai ficar cruzes, você só vai acrescentar o ES, né? E tem outra regrinha também, a palavra mês. Todos sabemos que a palavra mês tem acento circunflexo. Quando você flexiona o plural da palavra mês, esse acento cai, meses, né? Você vai acrescentar o ES no final da letrinha S. Ela é um monossílabo, que eu vou falar, já falei disso ano passado, vou falar de novo esse ano. É um monossílabo tônico, ou seja, ela tem tonicidade, é um monossílabo que, apesar de acentuado, nem todos são, ele tem força, né? É um monossílabo que tem força, ele é tônico. A palavrinha países, país, também tem uma flexão diferente, termina em S também. Então, país, mantém um acento agudo no I, países, você vai acrescentar o S. Então, eu falei da regra que você aprende lá no primeiro ano e no segundo, que é a primeira, né, que é só acrescentar o S no final do substantivo, sem alterar muito, só vai indicar que está no plural, que é mais de uma coisa. E depois essa regrinha do S, do R e do Z, né? Tipo mês, mulher e cruz, que eu acabei de falar. Lembrando que vocês vão ter tudo isso para visualizarem após. Aquelas terminadas em S ou X, elas são invariáveis. O que vai determinar que ela está no plural é o que? É o artigo. Por exemplo, um ônibus, né? Aí você vai saber se ela está no plural, vai ser uns ônibus. Não vai mudar nada. Pode prestar atenção. Tipo a outra palavrinha, tórax. Um tórax. É o artigo que determina o plural. Uns tórax.
e por aí vai. Aquelas terminadas em al, el, il, ol e ul, com L, né? Que a gente coloca a linguinha lá no céu da boca para falar o L. A gente vai tirar o L no final da palavrinha e vai acrescentar o IS. Exemplos: varal. Qual é o plural de varal? Varais. Você tira o L e acrescenta o IS. Entendido? A palavrinha anel. Você vai tirar também o L e vai ficar o quê? Anéis. Você vai acrescentar o IS e ainda vai ganhar um acento agudo no E. Viu como flexiona bem diferente? Palavrinha barril, né? Que você vai tirar o L e só acrescenta o S. Barris. E por último, nessa regra, lençol, que também vai ganhar o acento agudo no O. Você vai tirar o L, vai acrescentar o IS e vai acrescentar o acento agudo na letrinha O. E ainda tem outra regrinha aqui, bem básica, que vocês também aprenderam, mas eu sei que tem algumas dúvidas sim, né? Mas não é difícil. Quando as palavras terminam em M ou N, você vai tirar o M ou N e vai acrescentar o NS. Vamos dar um exemplo aqui, tipo trem. Você vai tirar o M e vai ficar NS. Homem. Vai tirar o M e vai acrescentar NS. Entendido? E tem aquelas também com ons, ans e ons. Não existe uma regra específica para essas três flexões. O ans, o ans e o ons. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem... Adultos têm essa dificuldade, eu já tive também. Hoje em dia não, porque eu estudei muito e já tirei, mas já tive sim. A palavrinha anciãos, ela tem as três flexões, mas a mais usada é a ans no final. Por exemplo, anciãos, anciãs ou anciões. É uma regra que existe. Ela pode ser utilizada nas três flexões de plural, só que o mais comum, o mais usado é o AO-til, AOS-til, né? Ans, anciãos. E aí tem outros casos, tipo a palavra chão, chãos, que não é, aqui já não é igual a ancião, aqui só serve no caso, chão é chãos. É bem diferente da palavra ancião, não tem essa variável, né? Não varia. Pão, com certeza não vai ser pães, vai ser pães. Balão, balões. E aí tem aquelas também que eu acabei de falar lá em cima: colher, colheres, papel, papéis, funil, funis, açúcar, açúcares, degrau, degraus, capitão, capitães, né? Tem uma também que muita gente confunde, degrau, degrau, chapéu. Tem gente que acha que plural de chapéu é chapéus, não é plural de chapéu. Você tira você acrescenta o US no final, você acrescenta o S também. Tem gente que acha que acrescenta IS, não. Chapéus, tá? E capitão, capitães, tubarão, tubarões, cidadão, cidadãos. Não existe outro plural. Lembrando que não é como a palavrinha ancião, tá? Essas são regras específicas. Pires, aquela que não altera, só o artigo aqui vai te mostrar que está indo para o plural. Vendaval, você vai tirar o S e acrescentar o IS, né? Refém, você também tira o M e acrescenta o NS. E por aí vai. Agora nós vamos ver aqui no módulo que tem a abertura com a leitura de imagem, né? Que geralmente vocês vão fazer essa leitura em casa, esse amarelinho. Depois vão fazer essa leitura do verde. Só vou dar uma explicação rápida, aí início de conversa com o texto, né? O texto é: escola bate recorde com 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma. Quer dizer, recorde de gêmeos, né? É o que o texto diz. Aí você vai ler com bastante atenção, com certeza vai ler a fonte, vai ler o vocabulário. O que é vocabulário aqui embaixo? A explicação, né?
significado de cada palavrinha que você possa não ter entendido. Na página 12, você vai ler essas perguntinhas e vai falar oralmente, né, para a mamãe, ó, qual foi a sua reação ao ler a história. Você vai comentar só, não precisa escrever. O 2, que fato apresentado na notícia mais chamou sua atenção? Comente com os colegas, que aí não é o caso, a gente pode fazer esse comentário no nosso retorno, que será breve, se Deus quiser. Qual é o fato tratado na notícia? 2, onde e quando o fato que você leu na notícia aconteceu? É só consultar no seu texto que você vai ter as respostas. 3, releia o título da notícia e analise as palavras que compõem o texto. Em seguida, responda as questões. Você vai ler essa tarja verde e a partir dessa tarja você vai responder a A e a B. Escola bate recorde com 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma. Olha que coisa difícil, né? Diferente, exótica, vamos dizer assim. Página 13, que aqui você tem mais um textinho no exercício 5. Você vai ler esse trecho e a partir desse trecho você vai responder a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. E aqui abrange uma questão de produção de texto, né, na página 14, que é a notícia. O que é uma notícia? Eu vou ler, vocês tiverem marcar texto em casa, vocês podem marcar. A notícia é um texto jornalístico que informa um fato recente. Ela costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. Quem tiver o marca-texto, marque, porque é importante. Aqui tem sobre uma mini biografia desse autor aqui. Você vai ler com atenção também em casa. E na página 15 aqui entra a flexão substantivo em número, né? Singular e plural. Que diz assim, vocês já sabem mais ou menos que eu falei como é que se flexiona. Aí tem, na manhã de hoje um atleta bateu o recorde mundial. Você já assistiu à quebra de um recorde mundial relacionado ao esporte? Comente. Se você já assistiu, sim. Se você não assistiu, você só põe não do lado, que a pergunta é para você responder oralmente. A palavra atleta se refere a quantas pessoas? Está na cara, né? Porque você não flexionou S no final. Ela está flexionando quantas pessoas. Você vai marcar o número correto. Na letra C, leia a notícia sobre o recorde batido, ou recorde, né? Por mais de uma pessoa. Última notícia. Na manhã de hoje, 2 atletas bateram recorde, ou recorde mundial. Que letra foi acrescentada ao substantivo atleta para indicar mais de um? Já expliquei que foi a letra S. Página 16, que no número 2 você vê uma notícia. Isso aqui é uma notícia, né? Vou ler rapidinho essa notícia só para vocês se ligarem. No Japão, 141 pessoas se vestiram de diferentes mascotes para dançar em um evento. A imagem aqui ao lado para você observar. Depois de 5 minutos de dança, veio a notícia. Aquela era o maior número já registrado de mascotes dançando ao mesmo tempo. Um recorde, ou recorde que entrou para o Guinness. Aí tem a fonte, né, de onde foi tirado. Tem as perguntas orais, você pode responder com a mamãe ou com o responsável que estiver com você. Aí você vai pintar nas cores correspondentes aqui. Aí verde, azul e verde ou azul. Verde, substantivos no plural, né? Azul, substantivos no singular. E aqui tem mais um textinho para você marcar, que eu também posso ler, não tem problema. A forma do substantivo pode mudar para indicar a quantidade de elementos. Quando indica apenas um elemento, o substantivo fica no singular. Por exemplo, pessoa e notícia, palavras que foram tiradas daqui, né? Quando indica mais de um elemento, o substantivo fica no plural. Por exemplo, pessoas e notícias. Eu apenas acrescentei o S no final desses 2 substantivos.
Na página 17 você também tem essa atividade aqui para fazer. Você vai ter 2 textos para você ler, pequenos, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Não confunda bolo de limão com bolo de milhão, nem caminhão de milhões com caminhão de limões. São sons bem parecidos, né? Aí você vai responder as 2 perguntinhas. No exercício 4, você vai ler as palavras dos 2 quadros a seguir. Singular, árvore, amor, canal, coração, vagem e réptil. Aqui entra todas as regras que eu mencionei anteriormente. E o plural, você vai flexionar árvore, árvores, né? Amor, amores, canal, canais, coração, corações, vagem, vagens, répteis, réptil, répteis. Aqui você vê todas as regras que eu acabei de falar. Aqui você só acrescentou o S, aqui você acrescentou o ES, aqui você tirou o L e acrescentou o IS, aqui você tirou o A, o ativo e botou ONS com o S no final. Na palavrinha vagem você tirou o M e acrescentou NS. Palavrinha réptil, você tira o L e acrescenta o IS. Aí aqui pede para você sublinhar no quadro de palavras as letras que mudaram em cada um dos pares ao formar o plural dos substantivos que eu acabei de falar. Só passar o tracinho embaixo onde mudou no plural. Outra para você marcar na página 17. Para formar o plural dos substantivos, geralmente se acrescenta a letra S ao final da palavra, como em árvore, árvores. No entanto, para formar o plural de alguns substantivos, acrescentamos as terminações es, is, ons, ns, eis, entre outras, que tem muito mais regras. Mas primeiramente nós vamos só trabalhar essas, tá? Na página 18, prestando atenção para depois você fazer devagar, sempre com o seu responsável ao lado, para não fazer errado, tá bom? Fazer tudo certinho. Complete os quadros abaixo de acordo com o que se pede. Lado verde, singular. E o lado cor de uva ou vermelho, plural. Então, a janela é uma janela. Mais de uma janela, as janelas. É um modelo. Aí, o carro. Aqui só tem um carro, singular. Mais de um carro, você vai flexionar o artigo e o substantivo no plural. Os carros. Aqui, um botão. Aí já é contigo. Você vai botar um botão. Se tá uns botões, é porque o artigo de singular também é o indefinido, que é o um, né? Aí você vai escrever um botão. Vai flexionar o plural, vai ficar uns botões. Então, um dos dois vai te dar a dica. Na palavra flor, já tem o artigo, indefinido, feminino, singular, né? Uma flor. Você vai flexionar esse artigo, vai ficar umas flores. Não é isso? Você vai acrescentar o ES no final do substantivo flores. Substantivo flor, você acrescenta o ES no final. Assinale a alternativa que representa o que acontece com os artigos que acompanham os substantivos ao formarem o plural das palavras. Qual das alternativas? Primeiro, os artigos também vão para o plural. Os artigos não se mantêm no singular. Os artigos, se mantêm no singular. A mais óbvia, você vai ler e vai marcar com toda atenção, que eu acabei de explicar, que os dois vão para o plural, né? Seja artigo e substantivo. Abaixo, na página 18, você tem mais um lembrete de artigo. Os artigos o, a, um e uma, são usados antes do substantivo singular. Por exemplo, o um botão, a uma janela. Já vimos no módulo 1, capítulo 3.
Os artigos os, as, uns e umas são usados antes do substantivo plural. Por exemplo, os, uns, botões, as, umas, janelas. E indo para a página 19, nós vamos terminar na página 20. Por hoje, nós vamos até a página 20. Temos um lembrete aqui na lateral, que costumamos fazer a leitura, né? Aí é uma dica. Preste atenção na quantidade de pessoas retratadas na imagem. Tudo é leitura da imagem. Você vai ler a imagem, vai ver o que está acontecendo para poder escrever, né? De acordo com a quantidade, com o singular ou com o plural. Aí você vai escrever o substantivo que nomeia os atletas abaixo, de acordo com o esporte que estão praticando. Bom, quem costuma praticar esse esporte, andar de bicicleta, é o quê? Seria se fosse um homem, um ciclista. Mas como é uma mulher, é feminino, o artigo já está flexionado no feminino. Uma ciclista. E na outra imagem você vê mais de uma ciclista. Então são duas ciclistas. Você vai flexionar o S no final do substantivo ciclistas. Abaixo você vê um homem, né? Um homem. Então, que esporte é esse? Você já sabe que é corrida. Então, o artigo já te diz que é um masculino. Então, você vai escrever substantivo corredor. E aqui ao lado você vai contar quantos tem. Já tem aqui, né? 6, você vai flexionar no plural, corredores. E na última imagem você tem um homem praticando natação. É no singular. O artigo te diz que está no singular, um nadador. E aqui você já vê 3 nadadores. Você acrescenta o ES no substantivo nadador, no final. E na página 20, para terminarmos esse conteúdo, você vai ter o exercício 2, escrever nos espaços, o artigo adequado, que já falamos, que ele tem que combinar com o substantivo, seja no gênero ou seja no número, né? Aí vai ficar, já está te dando a dica aqui. Se está no singular, o artigo também para o singular. Não preciso nem falar, né? Se o artigo o substantivo está no plural, o artigo também vai ser flexionado no plural. E por aí vai, até a letrinha H. Outra dica, para isso faça as adequações necessárias, ou seja, as mudanças, né? Reescreva as frases passando todas para o singular ou plural, dependendo do caso. Aqui vai mudar, ó. As meninas da ginástica quebraram os recordes. Você vai passar para o singular, você vai tirar o S. A menina da ginástica quebrou, o verbo também vai para o singular, né? Quebrou o recorde. Primeira do singular e terceira do singular, terceira do plural. Terceira do singular, quebrou. E terceira do plural, quebraram. A menina da ginástica quebrou o recorde. B. A mascote dançou muito no Japão. Como é que ficaria? Aí já é o contrário, você vai passar para o plural. As mascotes, o verbo está no singular, você vai passar o verbo para o plural. As mascotes dançaram muito no Japão. Também já sabemos que pretérito termina-se com AM. Se fosse o futuro, que ainda fosse acontecer, seria aotil, dançarão. Mas aqui no caso é o pretérito, é dançaram. Letra C. O jogador ganhou a competição. Você vai passar para o plural. Os jogadores ganharam as competições. Também vai para o plural. A competição, mais de uma. A letrinha D. Os tenistas desfilaram pelas ruas. Agora você flexiona o singular. O tenista desfilou pela rua. Sempre colocando a pontuação. No caso aqui, todas são afirmativas com ponto final. Iniciando com a letrinha maiúscula. E não esqueçam de passar o verbo também para o plural ou para o singular, dependendo da frase. Vivendo valores.
Os atletas são uma inspiração para superarmos nossos limites e alcançarmos recordes pessoais. Ou recorde, né? Depende da pronúncia. Então, nós tivemos os exercícios até a página 20, né? Começamos hoje o módulo 2, dando continuidade, como paramos no capítulo 3, nós entramos no capítulo 4 e espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem assinalar, que estaremos aqui ao dispor, né, para poder tirar todas essas dúvidas. Lembrando que vocês devem fazer essas atividades com calma, concentração, muita atenção, sempre com o papai ou com a mamãe ou com o responsável ao seu lado, né? E lembrando, não saiam de casa, lavem bem as mãozinhas, olha o plural aí, né? Lavem as mãozinhas, usem o álcool em gel e sempre se cuidando, tá bom? Até a próxima. Beijo para vocês.